Falando ainda de ações do governo federal, mas fora do território brasileiro agora, o presidente Lula segue em viagem internacional. Após passar pela China, agora segue nos Emirados Árabes Unidos. E sobre a importância dessas reuniões e dos acordos assinados com líderes estrangeiros, a gente conversa agora com o cientista político Leonardo Paz Neves, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, professor, Lula segue seguindo o seu roteiro já previsto e anunciado logo no início do seu governo, nessas viagens internacionais à Argentina, Uruguai, passou também pelos Estados Unidos, mais recentemente pela China e agora está nos Emirados Árabes Unidos. Na China, assinou 15 acordos bilaterais entre governos. Quando a gente fala de acordos entre empresas, esse número sobe um pouquinho. E nessa viagem para a China, como também nessa viagem para os Emirados Árabes Unidos, o fortalecimento dessas relações comerciais o fortalecimento esteve em destaque. Queria uma análise sua, professor, dessa agenda de relações internacionais do governo e especificamente um balanço dessas duas últimas viagens. Legal. Eu acho que assim, a gente tem que olhar, se a gente olhar para o todo, né, para esses últimos 100 e poucos dias de governo, das que você mencionou, Lívia, acho que 4 seriam estratégicas, né? Só que 3 o Lula indo e uma vindo. Eu digo que a Argentina é estratégica do ponto de vista de que é um parceiro inegável do Brasil pela geografia e retomou a tradição de viajar primeiro, o primeiro presidente do Brasil quando eleito, desde a redemocratização, ir até a Argentina, uma tradição que o Lula recupera. Os Estados Unidos foi uma viagem muito interessante, porque ela tem um viés mais político do que econômico de fato. O Brasil ele é chamado rapidamente para ir, o Lula é chamado rapidamente para os Estados Unidos, sem uma grande agenda, mas para os Estados Unidos se posicionar reconhecendo a vitória do Lula nas eleições e também um pouco para trazer o Brasil mais para sua órbita, querendo se antecipar à visita do Lula à China, que seria uma visita de grande porte, que já estava sendo bem estruturada. Os Estados Unidos não tinham como estruturar, ou pelo menos não se organizou para estruturar uma grande agenda econômica, não teve muito acordo, mas se esforçou para trazer o Brasil. Teve essa viagem da China agora, mas eu também destaco uma viagem muito importante, não do Lula indo, mas vindo ao Brasil, que foi do ministro Olaf Scholz, o primeiro-ministro Olaf Scholz da Alemanha, e junto com ele diversos ministros importantes, como das finanças, como do meio ambiente, também vieram ao Brasil, retomando um pouco essa ideia de que o Brasil também está reorganizado com a Europa. A gente vai esperar o primeiro-ministro espanhol e o Macron daqui a pouco na França. Então o Brasil está se reconstruindo, de certa maneira, na sua presença internacional. Focando então agora no seu pedido em relação a saldo, eu acho que o saldo me parece bem positivo. O Brasil ele refaz as engrenagens, de certa maneira, da sua diplomacia andar mais uma vez. A gente passou por um momento, durante o último governo, de uma certa entre-safra de grandes projetos, de acordos, de cooperação, entre outras coisas, com a maior parte dos países do mundo, e agora o atual governo tem tentado fazer essa recomposição dessa ponte e consegue trazer algumas coisas positivas. Destaco, de certa maneira, alguns dos acordos de tecnologia que o Brasil tem tentado trazer da China, a ideia desse acordo da China ajudar a subsidiar, ou pelo menos dividir o custo de um sistema de monitoramento da Amazônia contra o desmatamento, a ideia da agenda brasileira de trazer novos investimentos chineses para o Brasil, e aí esse é um elemento importante. Não é trazer investimento chinês só para comprar uma fábrica que tem aqui, porque isso só muda o dono. A ideia do novo investimento é você trazer dinheiro novo para construir coisa nova aqui, o que gera um impacto na economia. Entre outras coisas, né? Quer dizer, mas esse talvez seja o mais interessante nesse contexto do que está por vir de mais palpável. Agora, ainda nesse contexto de expectativas que o governo tinha, essas foram concretizadas de assinatura de acordos bilaterais. Ainda no campo das expectativas antes da viagem, professor, falou-se muito sobre a construção de parcerias, a assinatura de acordos na área ambiental, que também é uma expectativa em relação aos Emirados Árabes Unidos. O próprio presidente Lula fez uma postagem dizendo que espera novos investimentos, mais investimentos do país nessa área de energia limpa, de transição energética.
Na China, quando a gente analisa esses acordos firmados, parece que nenhum nesse setor realmente se efetivou. Principalmente havia aquela intenção de construção de uma parceria no mercado de crédito de carbono. Parece que nesse setor de meio ambiente e sustentabilidade, na China, não houve nada muito concreto nesse sentido. Queria uma análise sua em relação a isso também, professor. Eu acho, Lívia, que na realidade a gente ouve, na minha opinião, ouve, né? Eu acho que houve pelo menos duas coisas que eu acabaria de dizer rapidamente. Uma delas de menor porte, que é um memorando de intenções de tentar atacar a ideia da fome como uma questão no Brasil, segurança alimentar, melhor dizendo, né? Na China, no Brasil, que envolve um compartilhamento de práticas sustentáveis para agricultura familiar, agricultura, enfim, também de médio porte. Então, tem um elemento de reaproveitamento de solo. Então, tem um elemento de sustentabilidade dessa lógica de segurança alimentar entre os dois países. De menor porte, mas eu acho que também é bastante importante. Tem essa questão que eu acabei de mencionar também, que me parece essa bem interessante, que é o cofinanciamento de um sistema de monitoramento da Amazônia para desmatamento. Que essa eu acho que é um pouco mais importante, que mais concreta, de maior volume. O que parece que ficou um pouco, que acho que gerou uma sombra em relação a essas questões, era a expectativa que o Brasil criaria um fundo, ou teria parte do dinheiro, um dinheiro da China para compor parte do Fundo Amazônia, ou teria um fundo de alguns bilhões de dólares para poder vir dinheiro chinês para investir nessa área, inclusive, como você muito bem mencionou, da questão do crédito carbono. Isso aparentemente não foi configurado nesse momento e está, enfim, na mesa para em algum momento futuro, quem sabe, surgir. Esse ponto é interessante porque isso tem sido uma tônica do governo Lula desde o início, né? O governo Lula, quando foi aos Estados Unidos, bateu na porta do Biden, pediu dinheiro também para compor o Fundo Amazônia, conseguiu um troco, 50 milhões de dólares, enfim, isso é muito pouco dinheiro para uma coisa dessa ordem. Articulou um pouco de novo com a Alemanha, que é um dos grandes financiadores do fundo, do tradicional Fundo Amazônia, que estava congelado desde o início do governo Bolsonaro. Quando, na época, o ex-ministro de meio ambiente tirou parte da sociedade civil dos mecanismos de consultas para determinar para onde os fundos iam. Então, Noruega e Alemanha saíram desse fundo, congelaram o fundo, e Lula tenta estar reestruturando e o fundo vai voltar a funcionar. Então, essa ideia de conseguir dinheiro para ajudar na sustentabilidade, combater desmatamento e financiar parte de práticas sustentáveis tem sido uma tônica forte desses últimos encontros de maiores status do presidente Lula. E para além também, professor, dessas relações comerciais e dessa intenção de se aumentar os investimentos e parcerias nessa área do meio ambiente, na área de sustentabilidade, Lula chegou a mencionar nessa viagem à China também, se não me engano, foi no encontro com o presidente da Assembleia Nacional da China, em que ele disse que é preciso buscar caminhos para equilibrar a geopolítica mundial. E levando-se em consideração, professor, essas primeiras viagens feitas pelo presidente, talvez como exceção dos Estados Unidos e dessas pautas levantadas, desses acordos firmados, o governo tem tido a intenção e tem trabalhado para que essa intenção se concretize no sentido de equilibrar essa geopolítica mundial. O Brasil tem força para isso? Quando o presidente faz uma declaração como essa, não passa de retórica, não há muito instrumento, muita força para que isso se efetive, ou o contrário? Excelente pergunta, e vai demorar muito tempo para responder isso, então eu vou tentar concentrar sua ponte muito rápido. Por favor, tá? Professor. Eu acho que essa é uma retórica que, na realidade, já vinha do primeiro e segundo governo Lula. Era uma época que o Brasil tinha muito mais... O momento, contexto internacional do mundo favorecia países emergentes tentarem buscar essa reestruturação na geopolítica, então não é nada novo do Lula, isso vem, enfim, desde o governo do século XX, não muda nada. Então, o Lula continuar com essa postura faz sentido, o Brasil, obviamente, não é um dos países mais favorecidos nessa atual geopolítica, então faz sentido ele querer reorganizar essa coisa toda. Ele vai se juntar com os BRICS lá no início do século XXI, justamente com o objetivo de tentar reestruturar ou rebalancear a geopolítica. O BRICS serve para isso, né? O Banco dos BRICS, o Fundo dos BRICS. Então, nada muda nessa narrativa, faz muito sentido para o Brasil isso. E aí, em relação à última parte da sua pergunta, o Brasil tem condições de fazer isso? Eu acho que menos do que tinha no primeiro momento. O Brasil, acho que passa por um processo muito delicado de estruturação política, estruturação econômica, e ele tem baixa capacidade, na minha opinião, de gerar, fazer muito peso para esse rebalanceamento nesse momento. Tinha mais nos anos 2000, nos primeiros governos Lula, tem menos, na minha opinião, hoje. Então, sinalizar essa tendência me parece super natural, acho que qualquer presidente, em tese, faria isso, buscar o maior protagonismo do Brasil.
buscar aliados que ajudem com isso. Agora, acho que nesse momento o Brasil, a curto prazo, tem pouca capacidade de botar peso nesse balanceamento do lado do Brasil. Talvez a médio prazo, com maior reestruturação interna da situação aqui no país, maior consenso em políticas, enfim, a gente consiga melhorar nossa capacidade de pesar um pouco mais para o nosso lado. Agora, uma outra questão, professor, quero te ouvir também sobre a repercussão dessa viagem do presidente à China na imprensa internacional, não só brasileira, porque logo quando estava deixando o hotel onde ele se hospedou na China para embarcar para os Emirados Árabes Unidos, o presidente foi questionado por jornalistas e disse que não acredita que tenha havido nenhum tipo de mal-estar por parte dos Estados Unidos por causa dessa viagem feita à China. Mas, na verdade, algumas declarações de Lula não pegaram bem entre os americanos, declarações principalmente voltadas para a questão do dólar, que houve tratativas para perda de protagonismo da moeda em transações comerciais entre China e Brasil. Em relação à guerra na Ucrânia, o próprio presidente disse ontem que Estados Unidos e União Europeia precisam parar de incentivar a guerra e começar a falar em paz. E um outro ponto também, e aí documentado em declaração, o Brasil reiterou que Taiwan deve ser uma parte inseparável da China, em oposição ao que os Estados Unidos defendem. O senhor acredita que essa viagem, essas declarações, realmente podem ter gerado algum mal-estar, algum incômodo nos Estados Unidos, a ponto de abalar essa relação entre os países? Vamos lá, Lívia. Boas perguntas e nomes e respostas. Eu vou tentar super conciso de mais uma vez. Está indo bem, professor. Eu acho que não vai abalar efetivamente. Eu acho que os Estados Unidos está defendendo seus interesses e ele naturalmente quer que o Brasil embarque na agenda americana. Não interessa, na minha opinião, para o Brasil embarcar na agenda americana em certos pontos. A questão de Taiwan, por exemplo, sim, o Brasil ele se coloca numa posição de que ele está favorecendo o lado aí, sim, da China continental, mas curiosamente, para Taiwan, a China continental também é China e ambos são China, né? Então, porque depende do prisma que você olha. Agora, quando os Estados Unidos critica isso, é muito curioso, porque os Estados Unidos, ele, ao mesmo tempo, ele realmente ele advoga um pouco, ele se posiciona favorecendo e ajudando muitas vezes Taiwan, garante a segurança de Taiwan em última análise, mas não tem uma embaixada em Taiwan. Então, do ponto de vista formal, o próprio Estados Unidos não reconhece a independência de Taiwan em relação à China continental. Ele preferiu ficar com a China continental por pragmatismo econômico, porque ele é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, é a China continental. Então, assim, a retórica está de um lado, está a segurança de um lado, mas na hora de formalizar esse reconhecimento da independência de Taiwan, não reconhece, né? Então, nenhum país europeu praticamente funciona da mesma maneira. Então, é uma coisa difícil de você alinhar as duas percepções, porque os americanos têm uma dificuldade de lidar com esse conceito. Em relação ao dólar, eu acho que tem sido feita uma tempestade em torno de uma questão que me parece óbvia, né? A ideia de criar mecanismos de facilitação de comércio em que você transaciona com a sua própria moeda é bom para o país, né? Quer dizer, a questão é que você precisa de poucos países que tenham um volume de comércio grande o suficiente para fazer isso valer a pena. Porque quando uma empresa compra alguma coisa de outra empresa internacional, facilita. É interessante ela ter o dólar, ela pode usar o dólar para comprar em qualquer outro país do mundo. Só que eu sou uma empresa brasileira e eu vendo 80% do meu produto, sei lá, para os chineses, e eu uso esse dinheiro para comprar material chinês para a minha produção, faz sentido eu ter só usar as moedas locais, porque no final, cada vez que eu transformo isso em dólar, eu perco dinheiro na troca, né? Quando você vai viajar e troca o dinheiro na casa de câmbio, você perde dinheiro por essa transação. Então, no final das contas, faz sentido. É óbvio que os Estados Unidos não têm muito interesse em que o mundo use menos dólar, porque ele perde poder econômico. A gente viu agora na guerra da Rússia a capacidade dos Estados Unidos de criar sanções em relação à Rússia, na medida que a Rússia basicamente usa dólar para o seu comércio internacional. Então, não vejo nenhum absurdo nesse contexto. Faz sentido para o Brasil tentar criar esse tipo de oportunidade e não é como se o Brasil fosse obrigar as empresas a usar dólar. Cada empresa usa dólar, usa o yuan, usa a moeda que quiser para fazer o seu comércio. Então, o Brasil só dá mais uma ferramenta para que as empresas possam operar. Então, faz sentido os Estados Unidos ficar chateado? Faz, porque ele vai perder a hegemonia internacional. Faz sentido para o Brasil ter novas maneiras ou mais opções de comércio internacional, que ele diminua a dependência dele? Também faz sentido. Então, para fechar a resposta, eu acho que não compromete a posição do Brasil, de fato, com os Estados Unidos. Ele, obviamente, está insatisfeito na medida que o Brasil não segue a sua agenda, mas também o Brasil segue a agenda dos americanos, ou está alinhado com os americanos em outros assuntos. Eu acho que não tem nenhum dano permanente aqui, não. Agora, professor, jogando um pouco mais para frente, para até o final desse ano, existem algumas viagens já programadas
para o presidente Lula e para a comitiva presidencial, para a Espanha, Portugal, Japão, África do Sul, Índia, além de retornos à Argentina e Estados Unidos para eventos pontuais também. Quais são as expectativas em relação a essas próximas agendas? Dá para adiantar alguma pauta, alguma coisa importante que está para acontecer? Eu tenho dificuldade nesse momento, tá? Eu acho que os principais acordos que se esperavam, o principal bloco de acordos que se esperaria que fosse acontecer, fosse de fato com a China. A gente sabe que os Estados Unidos não teria muita coisa. Eu acho que esse primeiro ano, basicamente, para além da China, que foi um pouco mais avançado, eu acho que é um grande ano de reconstrução de pontes, né? Que o Brasil reorganiza seus canais de comunicação com os vários atores. Como você mesmo me colocou, Lívia, boa parte dessas próximas viagens são pontuais para eventos. Então, na realidade, a gente está muito mais olhando para esses eventos que saem deles do que, de fato, um acordo específico com os Estados Unidos, com a África do Sul e por aí vai. Eu acho que esse ano vai ser um bom sinalizador de que expectativas a gente vai ter para frente do engajamento brasileiro em relação a próximas pautas internacionais. Bom, acabamos de conversar com o cientista político Leonardo Paes Neves, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Professor, bom demais falar com o senhor, esclarecedora a entrevista. Volte mais vezes, boa noite e bom fim de semana. Obrigado, Lívia, sempre à disposição. Boa noite a todos.